Vamos lá, pessoal, resolvendo exercício 2, a premissa é igual sempre, tá? Primeira coisa, identificar as reações de apoio e, na sequência, ir para as equações fundamentais da estática e achar os valores, tá? Não tem dificuldade nenhuma, tá? Independente do tipo de treliça plana que a gente está usando, o processo ele sempre vai ser simples, tá? Apesar mesmo ele sendo muito simples, muitos alunos ainda conseguem errar, principalmente nas avaliações. O principal ponto aí que a gente verifica em relação aos erros está relacionado ao cálculo do momento dessas forças, tá? Mas vamos resolver, e acredito que com uma quantidade de prática e resolvendo exercícios, e eu devo passar uma lista para vocês na sequência, vai ser o suficiente para vocês ficarem bem a par aí desse conteúdo. Tá, então temos aí o apoio em B e o apoio em C. Tá? O apoio em B, identificado então como um apoio fixo, a gente tem força vertical em B, e como ele é fixo, eu também tenho o travamento horizontal em B. Tá? Lembrando, senhores, que o sentido da força, a princípio, ele não importa, ele não vai afetar no teu cálculo, tá? Eu posso colocar ele para qualquer sentido. A única questão é que se os valores derem negativos, o sentido ele tem que ser invertido. Você só inverte a seta e você considera da mesma forma o resultado calculado. Então não tenho preocupações nesse sentido. O outro apoio que eu tenho é o apoio em C. É um apoio móvel, consequentemente, somente reação de apoio perpendicular ao plano. Então eu vou nominar de vertical em C. Tá? Definida aí as três reações, agora a gente vai para a parte matemática. Na parte matemática, começando com a primeira equação, somatório de forças em x igual a zero. E independente, tá, pessoal, qual é a equação que vocês consideram, tá? Se começa com y, começa com x, isso não quer dizer nada, você pode pegar qualquer uma. Até por conveniência, às vezes pode ser mais interessante você começar por y para eliminar logo já uma incógnita, mas isso quem vai avaliar sempre é você, tá? Não tenha preocupações nesse sentido. Então, começando lá com somatório de forças em x igual a zero. Em relação a x, como eu não tenho nenhuma força inclinada aqui com algum tipo de ângulo, eu só tenho a força HB em relação a x. Se eu não tenho mais nenhuma outra, essa força ela acaba não tendo nenhum tipo de influência no sistema. Então o HB igual a zero. Tá? Somatório de forças em y agora na sequência, então a gente já tem aqui que o HB é igual a zero. Em y, o que a gente tem? VB vertical em B está para cima, é positivo. Está para cima conforme o desenho que eu fiz, tá? No final a gente vai verificar se manteve esse sentido, né? Se vai dar resultado positivo ou negativo. Então VB mais VC, que também está para cima, tá? E menos o 1200 aqui, que é a força que está aplicado para baixo no ponto A, tá? Então menos 1200. Não tenho mais nenhuma força, tudo isso igual a zero. Então eu tenho que VB mais VC igual a 1200. Beleza, duas incógnitas, não tenho o que fazer. Vou para o somatório dos momentos. Somatório dos momentos em A igual a zero. Em A não, desculpa, em A eu tenho valor. Não pode ser em A. Então eu tenho que pegar o somatório dos momentos num ponto que eu tenho uma incógnita para mim zerar essa incógnita. Tá? Então eu vou somatório dos momentos em B aqui. Em B eu tenho tanto o VB como o HB passando pelo ponto B, tá? Então é zero o momento que essas forças fazem em relação a B. Então eu vou analisar as outras duas forças, que é o VC e o A. Outra coisa que eu tenho que analisar em relação ao momento
que a informação de cota que eu tenho fala em milímetros, tá? No momento a gente tem que trabalhar com newton metros, tá? Por exemplo, 400 milímetros, se a gente tem como 1 centímetro 10 milímetros, então 400 milímetros a gente tem 40 centímetros, tá? Consequentemente, a gente tem 0,4 metros. Então, 400 milímetros a gente tem que jogar para metros. Basicamente, você pega esse valor, divide por 1000, tá? Então, vamos lá. Força VC, ela vai rotacionar sentido anti-horário em relação a B. Então, eu aplicando a força aqui, ó, a tendência é ela fazer essa rotação aqui nesse sentido. Imagine como se fosse uma corda preso no ponto B, tá? A força sendo aplicada, ele vai fazer a corda girar aqui num sentido anti-horário. Então, esse sentido anti-horário, o valor é positivo, beleza? Vezes a distância em relação ao ponto B. A cota 400 milímetros, então eu tenho que transformar para metros, 0,4 metros. Beleza, já descrevi a equação do momento para AVC. Mas eu tenho uma outra força aqui que faz momento em relação a B, que é a força de 1.200 newtons. 1.200 newtons naquela mesma situação da corda presa em B e a ponta dela ali no 1.200. Aplicando a força, eu vou ter a rotação horária. Rotação horária, valores negativos. E a distância, eu traçando o braço aqui, ó, a linha reta, eu tenho a distância pro ponto B de 900 milímetros. Ou então, convertendo isso para metro, 0,9 metros. Tá? Tudo isso não tem mais força nenhuma, tudo isso igual a zero. Então, isolo a incógnita, DC vezes 0,4 é igual, pego 1.200, multiplico por 0,9, ele vai dar menos 1.080, passo por outro lado, ele fica positivo, tá? Passo 0,4 dividindo, 1.080 dividido por 0,4, o meu VC é igual a 2.700 newtons, tá? Então, eu já tenho o HB que é 0, tenho o VC que é igual a 2.700 newtons, e agora eu vou calcular o que está me faltando. Como eu já tenho o VC, eu jogo nessa equação aqui, que eu tenho as duas incógnitas, e eu achei o valor do VC, e calculo o que está faltando. Então eu tenho aqui VB mais o VC deu 2.700, que é igual a 1.200, tá? Então VB, pego 1.200 e diminuo, aqui ó, fica 1.200, passo 2.700 por outro lado, menos 2.700, eu tenho VB igual a menos 1.500 newtons. Professor, deu valor negativo. Tá errado? Não, não tá errado, o valor tá certo, tá? Qual que é a situação aqui que eu tenho que observar? Eu desenhei o VB, a seta dela para cima, tá? Então, na verdade, esse VB não é para cima, o VB ele é para baixo, tá? Então, meu VB é para baixo, é só eu inverter a seta. E você olhando o desenho, é fácil de você enxergar isso, né? Você tem esse 1.200 empurrando para baixo. Se eu tenho os dois aqui empurrando para cima, o que ele vai fazer com essa estrutura? Ela vai tombar, tá? Então, para a estrutura não tombar e se manter em equilíbrio, quando ele estiver forçando aqui nesse ponto, ó, aqui, esse ponto B, ele vai estar amarrando. Ele vai estar segurando a estrutura e impedindo ela de tombar. Entendeu? Então, esse é o resultado do exercício número 2. Beleza, pessoal? Vamos gravar agora o